Muito bem! Quem for chegando, vai chegando, que a nossa aula hoje está começando, né? A gente vai falar hoje sobre um tema bem importante, que é a rouquidão. 5 passos, etapas, fases, entenda, né, como quiser, mas são 5 etapas que tem até chegar à rouquidão da nossa voz quando a gente vai cantar. Então, vamos começar com essa temática tão importante e que tem chegado muito até mim, que é, né, a nossa famosa perda de voz. Confirma para mim aqui no chat, por gentileza, se você está vendo a tela, se está ok para você, você que está me acompanhando aqui agora. Você está enxergando aqui essa tela com as 5 etapas que levam à rouquidão no canto e como evitá-las? Opa, legal, que bom. Então tá bem. Vão qualquer coisa, vão me falando, tá, gente? Vai me falando. Eu vou ficando de olho aqui na galera que tá chegando também, né? A gente vai tentando se organizar da melhor forma possível. Aqui é uma aula que eu gosto muito. Quem já me conhece já sabe que aqui, sim, você vai ter assuntos bem sérios, que eu digo, quem é do meu time é do time dos curiosos e das curiosas. Vai querer saber as coisas, por que que eu tô fazendo, o que que tá acontecendo, Siba, para que serve esse exercício, o que que é isso? Então, assim, é uma forma que eu trago aqui para vocês, né, mais de você entender em qual situação você pode estar. E essa situação que você pode estar, né, você tem como analisar e dizer, caramba, eu tô exatamente passando por isso. Então, já tem uma ideia, pelo menos ali, do que você tá passando, né, gente? Então, vamos lá. Então, a nossa explicação, 5 etapas que levam à rouquidão no canto e como evitá-las. Isso é bem importante a gente entender melhor sobre isso, né? Bem interessante a gente entender melhor sobre isso e é isso que a gente vai fazer hoje. Você está no YouTube? Estão perguntando para mim aqui no Instagram, gente. Não, a gente está no grupo no Zoom, aula exclusivamente feita para os meus alunos lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Aí a gente faz uma aulinha no Zoom, mas pretendo também fazer algumas coisas no YouTube. Vamos começar então, minha gente, começando com primeira etapa. Ai, né? Quem nunca? Preciso dizer que a gente, né, provavelmente todas as pessoas já passaram ou já fizeram isso. Primeira etapa de um processo que vai te levar à rouquidão é o uso, abuso, né, ou mau uso da voz. E aí a gente tem que entender um pouquinho o que é o uso ou abuso. O que significa isso? Gente, algumas pessoas, né, falam que uso e abuso já é comprovado que mais de uma hora e meia você cantando a duas já é considerado, né, um abuso, né? Então ali você tem o uso e abuso nesse sentido assim, né, da sua voz. O que isso significa? Que, então, peraí, só um pouquinho, Siba. No mundo real, então, ideal, eu deveria cantar somente 1 hora e meia, 2 horas. Como assim? Tem vários cantores que cantam 4, 5 horas, cantam, sei lá, de manhã, de tarde, à noite. Como assim somente 1 hora e meia? E aí isso é considerado mesmo como um abuso. Mas a gente sabe que lá na hora que você vai cantar, no vamos ver, né? Quem tá acostumado aí a cantar em vários eventos, na noite, seja em casamento, enfim, sabe que não é bem assim. Então, se você tá, né, no campo ali, de atuação do canto, trabalhando com isso, você está para jogo. Ou seja, você vai passar por algumas situações que vai ser considerado abuso. A parte boa disso é que a gente tem como, né, solucionar. Mas vamos lá, vamos para a parte que a gente está falando aqui, que é você estar em uso, abuso ou mau uso da voz. Uso e abuso eu já falei para você que é você exceder o uso da voz, você exceder o canto, e a mais de 2 horas já é considerado isso. E eu já vou explicar como é que você vai. O que eu faço? Eu vou ter que cantar somente 2 horas? Como assim? Não existe isso no mundo real, né? De algumas pessoas não, quero dizer. Por exemplo, eu já cantei várias vezes assim, tipo shows que duraram 4, 3 horas. Então, eu abusei da minha voz? Provavelmente, mas, como eu falei, se a gente está nesse processo, a gente está sim, né, no processo de canto, a gente está sim, como é que eu vou dizer para vocês, propício a acontecer esse abuso. Então, tem como a gente prevenir isso?
tem como a gente prevenir isso. Mas vamos lá. E aí eu coloquei aqui um mau uso da voz. O que significa mau uso da voz? O mau uso da voz significa você, por exemplo, tá cantando e a sua técnica vocal, né, o seu treinamento, ou seja lá o que você está fazendo, ele está inadequado para o que você está cantando. O que isso significa? Por exemplo, digamos que você queira cantar, né? Eu queria deixar essa tela maior, mas acho que eu não consigo. Digamos que você, né, você esteja cantando no seu repertório músicas que exigem bastante de você. E não é só para quem canta em bar, casamentos, etc, né? Muita gente canta, por exemplo, na igreja, e tem uma demanda absurda de músicas assim que são muito potentes na voz, né? São muito potentes e exigem bastante da voz. Então, o que acontece muitas vezes? Está com uma técnica inadequada àquele repertório. E aí você não consegue dar conta. Acontece um mau uso da voz, tá? Eu vou só tentar fazer aqui, ver se eu consigo. Não consegui. Ai, gente, ainda fiz caca aqui, ó. Pera aí, já volta. Pronto. Fazendo meus testes aqui, né? Vocês estão enxergando a mesma tela agora? Eu fiz um testezinho aqui agora, eu tô gravando pra vocês, né? Então... Mas vamos lá, então. Uso, abuso ou mau uso da voz, e ainda coloquei ou hábitos que sejam inadequados. O que significa isso? Muitas vezes algumas pessoas fumam ou tem um ar-condicionado que fica direto na cabeça da pessoa, né, enquanto ela está cantando. São alguns hábitos que são inadequados e podem afetar a sua voz na hora de cantar ou quando você vai se preparar para cantar. Pode acontecer. Então, significa, quando você está em uso e mau uso da voz, muitas vezes acontece ataque brusco da sua voz. Sabe quando você vai cantar e acaba colocando uma nota assim, o início da frase, ou quando você vai cantar e vem com muita potência, muito volume, a ponto de parecer um grito? É como se fosse isso, um ataque muito brusco da sua voz. Então você vai abusar, né, e vai usar de forma inadequada também. Outra coisa que acontece e que gera um mau uso, ou melhor, um abuso vocal, é a não coordenação da respiração. O que significa isso, né? Bom, já falei em várias lives, aulas também, que quando a gente vai cantar, a gente tem vários sistemas funcionando ao mesmo tempo, né? Então, um desses sistemas é o sistema respiratório, as musculaturas respiratórias, que elas precisam sim estarem, né, terem, na verdade, um treinamento que vá condicionando essas musculaturas e coordenando para a sua demanda e para o seu repertório. Né? Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Interajam comigo aqui também, tá? Na nossa aula, pode escrever no chat, escreve aqui no chat para mim, se está fazendo sentido para você, qualquer dúvida também pode trazer aqui no chat, que eu vou tentando, né, ir sanando para vocês, que eu acho que é muito importante. Também acontece, né, um uso e abuso da nossa voz ali, a falta de ar para impulsionar a voz e dar um volume adequado. E aí a gente está falando e conecta com o que foi falado ontem lá na nossa live, né, que eu falei até sobre voz estridente, no sentido também de ressonância, de como é que encaixa a voz e tudo isso é bem importante. E a falta de ar para impulsionar de uma forma adequada, né, e dar um volume adequado para sua voz, vai acarretar um abuso, ou melhor, pode acarretar um abuso na sua voz. Vocês podem ver que eu até coloquei um menininho gritando aqui no microfone, porque acontece. A falta de apoio não é diferente, né, que aqui também é um outro motivo de causar esse abuso vocal, assim, na nossa voz, é a falta de apoio, ou seja, você não está estudando ou treinando qualquer tipo de treinamento que te dê exercícios bem direcionados, com objetivos bem específicos ali para condicionar e melhorar a sua respiração, o seu apoio, o suporte, enfim, como as pessoas chamam aqui, né? Hoje agora tem um doguinho hoje que está atrapalhando a nossa aula, mas tá tudo bem. Estamos, né? Enfim, meu estúdio aqui fica na minha casa, estamos finalizando a pandemia, não é? Sabemos bem como é que é isso. Então a gente tá aqui agora só pra... Se vocês ouvirem algum doguinho gritando, é por causa da vizinha aqui que tem o doguinho. Não tenho doguinhos. Eu não tenho doguinhos, tá, gente? Mas não sou nada contra. Vamos lá, então. Mais uma causa que tem o uso e abuso da voz, ou o mau uso da voz também, né? Seria a tensão na garganta ou na cervical. E ontem eu falei muito sobre isso também. Tensão de garganta, na cervical, essa tensão aqui em cima. Isso também
pode acarretar um monte de disfunções aí e vai acabar, né, fazendo com que você use e abuse de uma forma muito ruim a sua voz ali, né, tendo esse mau uso também. Tá? Essa é a primeira etapa. Primeira coisa que acontece na sua voz, então, né, é isso. Você está usando a voz em excesso em algum momento. Mas, Sib, eu canto só uma vez por semana, né? Como assim? Pode ser considerado abuso dependendo do que você está fazendo nessa situação. Né? Quanto tempo você está cantando? Ah, mas é só 1h30. Eu ensaiei 1 hora e depois eu cantei mais 1 hora. Já é considerado. Se você não tem um treino adequado, né? Que é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, né? Você precisa ter um treinamento adequado, né? Que tenha ali objetivos bem específicos para o que você quer. Quais são, né? Qual é o objetivo de treinar? Qual é as musculaturas? Qual é a musculatura? É a musculatura vocal que você está treinando? Você está treinando a musculatura respiratória? O que você está fazendo? Então, até justamente no próprio STV, né, o super treinamento vocal que eu tenho, vários alunos já viram que precisa ter também um treinamento para sua respiração, para tirar a tensão de garganta, tudo isso precisa ter para você não ter esse mau uso. Então, etapa número 1, saiba que, número 1, você está indo rumo à rouquidão se você estiver excedendo e abusando a sua voz. Vamos lá então para a etapa número 2, fase número 2, ou como você queira entender, mas que também vai afetar aí, que é o segundo passo para ficar rouco, né? Perder a voz, enfim, entrar em fadiga aí na sua voz de uma forma que não é muito legal, não. Vamos lá. E aí a gente tem, segunda etapa, você vai perceber, poxa, eu abusei da minha voz. Realmente eu usei em excesso a minha voz e não foi legal. Eu vi que, sei lá, aconteceu um monte de coisa, eu percebi que não foi muito bom, eu acho que eu excedi, e aí você começa a perceber que a etapa número 2, o que começa a gerar em você é um ressecamento da mucosa das pregas vocais. E o que é isso? É a falta de hidratação. Começa a ressecar, pode perceber, você chegando lá na rouquidão, quando você fica rouco, os primeiros passos são esses. Caramba, eu usei em excesso a voz e depois eu percebi que começou a ressecar muito. Você não está se hidratando adequadamente, está tendo uma falta de hidratação no seu corpo, e aí eu já vou depois falar o que acontece, né? Por que é importante, até já está aqui também, né, nessa etapa número 2. Falta de hidratação. E essa falta de hidratação, né, que você vai ter esse ressecamento da mucosa, e justamente por você estar em excesso, vai gerar esse ressecamento, é uma coisa conectada na outra, né, que usar em excesso gera esse ressecamento das pregas vocais, tá com falta de hidratação, né, maior esforço vocal, isso vai fazer com que você se esforce mais, esse ressecamento e esse já esforço lá no início vai fazer com que você se esforce mais, e nisso você vai ter perda de qualidade vocal. Você começa a notar isso, que não é a mesma coisa. Você cantava de um jeito, não... É batata, gente, assim, você começa a perceber que, cara, não tá do mesmo jeito que eu cantava antes. Não tá, né? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Então, ó, tem uma pergunta não, um comentário, né, Su? Fico feliz pelo teu comentário. Canto na igreja desde os 12 anos, agora com 18, estou tendo, né, dificuldades, nunca fiz nenhuma aula, nem treinamento. Tá aí a questão da falta de treinamento vocal, gente. Precisa fazer um treinamento vocal, e aí eu vou falar um pouquinho mais aqui, vou mostrar para vocês algumas coisas também que é bem legal. Você vai notar o quanto faz sentido essas questões, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, mas a tendência é essa, a tendência é você, ter esse maior esforço vocal, essa perda da qualidade vocal, né? Quando está nesse ressecamento da qualidade vocal, aumento da tensão da garganta, dá mais esforça mais na hora de cantar, porque você está passando por todo esse processo de abuso vocal e ressecamento das pregas vocais, né? E com tudo isso acaba tendo perda de volume na voz e também perda de harmônicos. E pra galera que canta, né, em microfone, usando microfone, geralmente nota, eu já passei por isso, gente, já passei por tudo isso que eu tô trazendo pra vocês aqui também. Todas essas etapas, né? Não é uma coisa, nunca, já passei sim, de estar perdendo esse volume e pedir, coloca mais um agudo na voz, por favor, porque eu não tô
ouvindo, ou seja, provavelmente eu estava em abuso vocal, na época que eu não fazia treinamento. Então, a gente tem que notar que isso acontece. E os harmônicos da voz também, né, agudos, médios e graves, eles também vão ser prejudicados. E aí, com tudo isso, você vai ter uma hiperfunção das musculaturas vocais. O que é isso? Você vai usar a mais do que precisa. E as pessoas não notam isso às vezes, que usam a mais, né? E com isso também você vai ter um desequilíbrio, né? Miofuncional laríngeo. O que significa isso? Suas musculaturas, elas são miofuncionais, né? Você, justamente, a maleabilidade, digamos assim, das musculaturas vocais, elas vão diretamente ser afetada, eu ia falar interferida é ótimo, mas ia ser afetado justamente por causa desse ressecamento e todas essas duas etapas, né, que você tá passando aí e chegou lá na rouquidão. E na perda de voz também. Então pensa comigo, se você já passou por isso, por essa situação de, gente, tô sentindo um ressecamento na voz, né? Eu tô sentindo tudo isso, provavelmente você passou por todos esses detalhezinhos de falta de hidratação, fez maior esforço vocal, teve aumento da tensão na garganta, perda de volume, hiperfunção das musculaturas, ou seja, usou demais e teve um desequilíbrio total das tuas musculaturas vocais. Como esse caso, sim. Olha que pergunta interessante da Gia aqui, né? Eu vou seguir mais um pouquinho, mas eu já vou responder essa pergunta aqui porque ela pergunta: é possível recuperar nossa potência vocal com exercícios de canto, como esse caso que a Sulamita comentou, por exemplo? Com certeza. Por quê? Na nossa voz, eu até trouxe aqui no caso artistas que estão fazendo nebulização. Aliás, tem aqui, né, a Ivete, a Cláudia Leite, a Anitta fazendo nebulização porque precisa hidratar as musculaturas e o trato vocal. Musculaturas vocais. Então pensa comigo, gente. Eu sempre chamo pra galera pensar e raciocinar junto comigo, tá? Nós estamos falando de musculaturas vocais. Qualquer músculo corporal do nosso corpo precisa estar hidratado. Simples, precisa estar hidratado. Se você faz abuso da sua voz, usa em excesso, canta sem treinamento nenhum, os músculos não aguentam e a prega vocal realmente ela também não aguenta e acaba tendo tudo isso. Bom, fazendo um treinamento, Siba, é possível? Com toda a certeza é possível, porque aí você começa a condicionar a sua voz. Você começa a dizer assim, tá, músculo, calma aí, ou falando com todos os sistemas, mas vamos ser bem específico agora, né, com as pregas vocais, que são as musculaturas vocais aí também. Seguinte, nós vamos começar agora a fazer um treinamento, tá? Treinamento vocal para você ali, né? Então, você vai fazer um treinamento e suas musculaturas começam a responder, a se condicionar. É a mesma coisa que você pensar, bom, eu vou entrar na academia agora porque eu preciso me condicionar. Eu preciso melhorar o condicionamento muscular, meu condicionamento muscular. Faz sentido? Na prega vocal não é diferente, porque nós estamos falando de musculaturas vocais. Então eu sei que é muito pequenininha essas musculaturas, não dá pra ver. Então a gente fica, poxa, será que dá? Será que não? Dá, é cientificamente provado isso, gente, porque é muitos e muitos estudos com base nisso, né, pra ajudar aí a voz a desenvolver, a melhorar, né, e a treinar, porque a voz precisa estar treinada, tem que treinar. Galera, aqui eu dou uma olhadinha no pessoal do Instagram. Pessoal, só para quem tá chegando agora aqui, eu estou falando sobre as 5 etapas para a rouquidão, né? E como é que a gente pode evitar essas etapas. E a galerinha tá aqui no Zoom comigo, que é do meu grupo VIP do WhatsApp. Se você quer participar, essas aulas não vão parar por aqui. Esse é um tema que eu trouxe hoje, que eu percebi uma demanda muito grande. Mas link tá na minha bio, entra lá para você vir para cá também pro grupo do WhatsApp, que vai ter mais e mais aulinhas com mais. Seguindo, então, etapa número 2, vai acontecer um ressecamento da sua mucosa das pregas vocais, tá? E aí, eu mesmo já senti, é horrível. Aí, eu quero mostrar pra vocês... Opa, calma! Eu quero mostrar pra vocês aqui agora como é que funciona, né? Como é que funciona aqui as nossas pregas vocais, tá? Pra você que nunca viu... Poxa vida! Agora, vamos lá. Pra você que não... Mas, eu tô tentando passar aqui, a coisa não tá me ajudando, gente. Eu chamei até a gaúcha agora aqui. Pronto, parei. Pra você que nunca viu a nossa prega vocal, agora estou apresentando pra você aqui as nossas pregas vocais. Elas estão coaptando, ok? Olha que interessante, eu não sei se dá pra ver o meu, né, o mouse aqui, ó, em azul pra vocês, que aparece aqui, ó,
né? A gente tem justamente a borda da prega vocal. É uma borda que tem, dá pra ver bem nessa pausa aí, apareceu a borda da prega vocal. Não vou entrar no mérito, porque é um assunto muito maior, mas eu quero que vocês percebam, essa prega vocal, ela é considerada, né? Eu tirei era até de um site de um fonoaudiólogo, ele é, se eu não me engano, ele é não me lembro agora de qual região ele é, enfim, dos Estados Unidos, não sei. Mas é uma prega vocal que está ok, ela está bonitinha, perolada, ela não está com nenhum problema aqui, tá? Só para vocês verem como é que ela funciona. Vê se está saindo áudio para vocês também, está ok? Acredito que esteja tudo bem. Ela funcionando normal. Olha como ela vibra desse jeito. Para quem nunca viu, essa é a nossa preguinha vocal bonita. Vamos botar de novo. Ó, é assim que funciona a sua voz. Olha a bordinha. Cooptando e aparecendo a bordinha, tá? Essa prega vocal aqui, ela está saudável, né? Agora depois eu quero mostrar uma outra prega vocal, quero trazer também algumas variações. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Ok. E aí a gente tá vendo aqui, no caso, uma prega vocal saudável, que nem eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Deixa eu ver uma pergunta que surgiu aqui, só fui confirmar. Legal, né, Jéssica? É assim, todo mundo tem as suas pregas vocais. E, gente, quando a gente tá falando de musculaturas vocais, esses feixes aqui, ó, você já tá vendo as suas pregas vocais, é parecido com isso, e também são feixes musculares, ou seja, são músculos treináveis. A gente pode treinar, a gente pode condicionar, tudo dependendo, né, do treinamento que você está fazendo. Coloca um pouco mais de carga, se assim for necessário. Tudo depende muito do que você está fazendo. Mas para quem, por exemplo, nunca fez nenhuma técnica, não fez nenhum treinamento vocal, é importantíssimo fazer um treinamento base, pelo menos, não pular etapas. Isso que é importante, não pule etapas. Você precisa de um treinamento base para treinar suas musculaturas, sensibilizar alguns lugares, treinar sua respiração de forma ali que para coordenar, para que você tenha a melhor resposta vocal, né? Vamos lá. Agora eu tenho uma outra prega vocal aqui. Essa aqui vai demorar um pouquinho só, porque vai lá. E aqui nessa prega vocal é bem interessante que você percebe uma fenda. Olha, não tem som essa aqui mesmo, tá, pessoal? Olha só a fenda, ela não consegue juntar que nem aquela ali, vocês percebem isso? Então, quando você tá, né, com não tá funcionando direitinho a prega vocal, né, essa fenda até foi uma coisa que vai chegar lá no final, vou mostrar pra vocês até de novo, tem alguma coisa errada. Já tem alguma coisa que tá errada, concordam comigo? Então, eu vou passar aqui adiante pra gente ver. E aí, olha isso, eu trouxe aqui até, aliás, esse material da fonoaudióloga Janaína Pimenta, que ela é excelente, é uma profissional incrível, assim, ó, eu admiro pra caramba o trabalho dela, né, ela é fonoaudióloga, aliás, eu acho da Ivete Sangalo, ela é. E aí a gente tem a etapa número 3. Bom, lá estou eu, né, usei e abusei da minha voz. Cantei muito mais do que a minha técnica, eu nem faço, olha, é só um exemplo, né, gente? Não faço treinamento nenhum, não tô fazendo treinamento vocal nenhum, eu não conheço nada, eu faço exercícios aleatórios do YouTube, eu não sei, mas é o que eu tô conseguindo fazer. A hiperemia é a etapa número 3. Ou seja, você não resolveu o abuso, né? E o mau uso e a falta de hidratação. A etapa 1 e 2 você não resolveu. Então, quando eu falei para vocês como evitar a rouquidão, como evitar essas etapas que vão levar para a rouquidão, quando a gente fala sobre isso, gente, é como passa rápido o tempo, gente, pelo amor de Deus. Olha eu aqui, eu tô olhando o horário e falei, gente, como assim? A etapa número 3, a hiperemia. De novo, você não resolveu a etapa número 1 e a etapa número 2, que podem ser resolvidas. Pensem comigo, eu até vou voltar aqui, não vou botar os videozinhos de novo, tá? Pensa comigo, se eu estou em abuso e mau uso vocal, tem como resolver? Tem como resolver. Você pode fazer um treinamento vocal. Muitas pessoas já começaram a fazer o STV, que é o super treinamento vocal, né? Que é um treinamento que eu tenho maravilhoso, assim, já dá resultado para o pessoal também, mas tem como resolver. Outros treinamentos que você vai fazer desde que seja orientado, gente. Tem que ser orientado por profissionais. Senão você pode piorar algumas situações. Mas vamos lá. Dá para resolver? Dá.
Então tem a não coordenação da respiração, tem como treinar? Tem como treinar. A falta de ar para impulsionar, tem também como a gente arrumar. Falta de apoio, tensão na garganta, tudo isso tem como treinar e a gente solucionar, ou seja, quebrar essa etapa aí, a primeira etapa. Conseguimos. Então, quer dizer que, vamos lá, Siba, não consegui. Por quê? Porque eu tô, né, com a prega vocal lá, eu preciso, né, eu tô abusando porque eu tô precisando trabalhar mais, eu tenho que fazer lá umas 3 horas de show, não tenho muito o que fazer. Ok, o ressecamento da mucosa vai acontecer, porque você não tá conseguindo sair dessa situação que você tá. Tudo bem, falta de hidratação. Será que você não consegue também quebrar essa etapa antes de chegar naquela terceira que eu vou falar para vocês especificar melhor? Que é a hiperemia, será que a gente não consegue fazer isso? Beber mais água, se hidratar mais, fazer nebulização. Se eu não tenho um nebulizador, o que eu faço? Já até orientei isso porque fui capacitada por fonoaudiólogo. Eu sei que tem fonoaudiólogos que não utilizam isso, eu até respeito muito também esses profissionais, né? Mas fui capacitada por fonoaudiólogo. Ele sugere, por exemplo, molhar uma gazezinha para você hidratar o teu trato vocal, pelo menos, né? Você cheirar uma gazezinha molhada com soro fisiológico, né? Que daí você hidrata um pouco, né, o teu trato vocal. Se você não tem um nebulizador e precisa fazer isso, precisa pelo menos no corre, mas o ideal, nada substitui as coisas. O nebulizador, então, nebulizar, né, fazer esse negócio substitui tomar água? Não substitui. Toma água. Tome isotônicos, água de coco, faça tudo isso, não é para substituir. Eu vou usar nebulizador, deu, acabou, não preciso tomar água. Não é isso, precisa tomar água. Entende? Toma bastante água, se hidrate, ou seja, você já vai estar quebrando um padrão, né, de ressecamento da mucosa das pregas vocais aqui. Concordam comigo? Vou pular aqui agora para a gente ir lá para a terceira, para não chegar na hiperemia, que é a etapa número 3. E na hiperemia, o que acontece? O vermelhidão das pregas vocais. Vocês viram que aquela prega vocal saudável que eu mostrei para vocês, ela era bem peroladinha? Porque a prega vocal saudável, ela realmente é bem perolada, ela é branquinha e perolada. Se ela está vermelha, ela está nessa terceira etapa, que é a hiperemia. E isso é um problema, porque vocês podem ver até aqui, esse material que está aqui, né, até da onde eu tirei para vocês aqui, e hiperemia, ou seja, tem uns vermelhidões aqui, ó, na prega vocal, né, tá acontecendo um edema, e eu vou mostrar para vocês depois o que é isso também. E aí até a doutora Janaína Pimenta, fonoaudióloga, mostra que ela fez um tratamento, eu não trouxe, né, para não especificar isso, mas ela fez um tratamento e reduziu a hiperemia, para vocês verem como é possível fazer muitos tratamentos e treinamentos que reduzem os problemas da prega vocal. Mas se você chegou na hiperemia, nessa etapa número 3, é porque você não mudou a etapa número 1 e a 2, que é o vermelhidão, que pode ter ardência. Sabe aquela ardênciazinha na prega vocal que todo mundo já sentiu um dia na vida, talvez? Uma ardênciazinha pode, não quer dizer que seja obrigatório, mas pode sim. Pode ter irritação nas pregas vocais, principalmente quando você está em um processo inflamatório, sabe, de gripe e tudo mais, pode acontecer. Mas agora a gente está falando de, né, etapas aqui que não tô colocando nenhum processo inflamatório de precisa fazer tal coisa. Não, só estou especificando aqui como é que a gente está chegando lá ou tá em algum processo de gripe. Não é isso, né? É de uso e abuso mesmo. Então, e é importante, gente, trazer aqui para vocês que quando eu estou trazendo, até na live também, deixa eu desligar esse WhatsApp aqui. Não sei nem se não saiu do Zoom aqui. Quando eu trago para vocês também essas questões, esse caminho que levou é um raciocínio. É só um raciocínio, tá? Em nenhum momento eu estou propondo aqui para vocês algum tratamento, alguma coisa. Não, eu não estou. Estou somente aqui trazendo para vocês um caminho para vocês identificarem em vocês, porque eu sei que muitas vezes a gente sente isso. A gente sente essa ardência, irritação, ela pode ter dor ou não. Né? Então, tudo isso para a gente identificar, não é para necessariamente, né? Não, identificou que tá assim, então você está em abuso e não está hidratando direito as suas pregas vocais, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês aqui, gente? Só respondendo o pessoal aqui no Instagram que me perguntaram, não sei se ela tá aí ainda, não tô conseguindo interagir com vocês aqui direito, não, porque a aula está acontecendo pelo Zoom, é um ambiente fechado aqui com os meus alunos lá do grupo VIP do WhatsApp, eu já chamo de aluno, gente, porque já considero pacas já, né?
Né? Tá fazendo sentido para vocês? Escrevam no chat para mim se vocês estão acompanhando, se você tá fazendo sentido, tá? Já sentiu isso? Já percebeu alguma coisa? Porque tem mais o quarto e o quinto passo, aí a etapa, a fase, né? Que aí eu quero ver se vocês também já passaram. Provavelmente já. Que bom, Dani. Total sentido. Ó, essas pastinhas aqui. Uhum. Muito bem. Chegou na hiperemia, pensa comigo. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? É como se você tivesse. Tá machucando, tá? Tá machucando, começou aí o processo de ficar vermelha. Quando a prega vocal fica vermelha, quando ela tá irritada, ela diz assim: eu não vou funcionar bem, queridinho, eu estou magoada e vou parar de funcionar. Tá? E vou te deixar na mão, porque você me deixou na mão antes. Então, brincadeiras à parte, né? É isso que acontece. Como é que você pode saber se está com hiperemia, com com esses excessos que estão causando isso? Você, num otorrino, você pode verificar, fazer uma laringoscopia, fibronaso-laringoscopia, tem vários exames que pode ajudar você a identificar. Bem isso, Ciba, o pessoal tá comentando aqui, tá? Chegou em hiperemia, vermelhidão, você tem alguma coisa para fazer? Gente, tá quase chegando ali, ó, que, entende? O que a gente vai fazer se você chegou nesse processo de ter machucado as pregas vocais? Nem foi só os sentimentos dela, meus queridos e queridas, né? Você tá realmente machucando ela e ela vai parar de funcionar. O que vai fazer? Entende? Aí a gente já começa a raciocinar. O passo número 1 e o passo número 2 você tem como solucionar você mesmo. O passo, se você deixar chegar no passo número 3, aí você vai precisar de ajuda. Se for o caso, né, de o otorrino, obviamente, sim, qualquer cantor e cantora da igreja, trabalhando com canto ou não, que se coloca nessa situação de cantar e usar as suas musculaturas vocais, precisa procurar um profissional, seja para fazer um exame, né, otorrinolaringológico, e precisa procurar um profissional que vá te proporcionar um treinamento adequado, né, para sua voz, adequado ali com objetivos específicos para isso, gente. Tem um comentário aqui, deixa eu ver como é que é. A Lara fala assim: depois que tive Covid, tenho tido tosses recorrentes e essa certa irritação na garganta, como se tivessem arranhado. O problema é que a tosse acaba forçando e tensionando muito essa região. Você conhece casos de pessoas que tiveram essa sequela? Prejudicou a voz? Conheço. Colegas e professores de canto que tiveram isso. Entende? Então, muitas vezes você precisa procurar sim um profissional, né, um otorrino, para saber se você não precisa fazer se você é cantora, né? Nesse caso, deixa eu pegar o nomezinho certinho, é Lara. Se você né, é cantora, Lara, e diz assim, olha, tô vendo que eu tô prejudicada ao cantar ali, saber se o otorrino te orienta a fazer um tratamento, fonoterapia, né, para sua fala, e aí sim tem o acompanhamento do professor de canto, se o fonoaudiólogo, né, não atuar com vozes cantadas, somente com voz falada, você também tem um acompanhamento do professor de canto ali para ajudar também. Porque provavelmente está precisando, né? Ela passou por um processo de hiperemia, provavelmente por causa da Covid, e aí você está precisando de uma fonoterapia ou um treinamento vocal que ajude, mas é importante até salientar, né? Eu, quando trago aqui para vocês, eu sempre falo, o STV, falo para todo mundo, o super treinamento vocal que eu tenho não é para reabilitar, por exemplo. Então, é importante que a pessoa busque o profissional para dizer, cara, o que eu preciso fazer? Porque é o otorrino que vai te dizer isso, é o otorrino que precisa olhar e dizer qual é o estado que tá tuas pregas vocais, esses músculos vocais, e dizer, você precisa disso. Você precisa fazer isso. Entende? É muito importante levar isso bem a sério, gente, porque são músculos vocais, né? Eu não canso de dizer isso, não é nem só isso, mas eu tô bem específica hoje aqui na Rouquidão. Mais uma pergunta, e eu tô num processo de fungar aqui, né, gente? Tô bem... Vocês estão percebendo isso, né? Que eu estou... Essas mudanças de temperatura são, né, maravilhosas também. A gente tem que estar sempre muito atenta à aguinha, muita hidratação também. Renata pergunta: Ciba, tenho 2 exames que a otorrino pediu, porque estou sentindo rouquidão e sinto muita ardência frequente. Isso é desde sempre. Pode ser até um refluxo, fenda, cisto, sei lá. Pode. Já vou chegar lá. Eu não estou aqui diagnosticando nada, por favor. Não estou diagnosticando, porque eu não tenho como fazer isso, né? Mas estou dizendo que pode.
Pode ser o refluxo que está afetando as tuas pregas vocais. Eu passei por uma crise fortíssima de refluxo, fui no otorrino e ele mesmo me disse que era um problema de refluxo que estava deixando a prega vocal vermelha. Olha bem, né? Ela estava num processo de hiperemia por causa do refluxo, né? Pode ser, tudo isso que você falou, um cisto, pode ser também, mas depende da avaliação, né, dele, dizendo assim, você está com um cisto, você tem uma fenda, por causa do refluxo, você está tendo isso, aquilo, aquilo, aquilo. O otorrino vai te responder isso e vai te encaminhar para onde você precisa chegar, onde é que você precisa, né, ser encaminhado, o que você precisa fazer, afinal de contas, né? Nesse estado aqui, a prega vocal tá indignada com a gente, minha gente. Eu trouxe só essa imagem aqui como um exemplo para vocês, né, por favor, aqui de hiperemia. E olha como ela já tá ficando mais peroladinha, diminuindo um pouquinho. Mas vamos lá para a quarta etapa. Minha Nossa Senhora, estamos quase chegando lá na rouquidão. Ai, que dó! Que dó, minha gente, chegar na rouquidão, né? Vamos lá. Chegando então quarto passo. Eu deixei a mesma imagem aqui, a do ladinho, que é o edemaciamento das nossas pregas vocais. Aí a gente passou pelo estado de hiperemia, a gente já está no estado de inchaço das pregas vocais. O que é um edema, um edemaciamento, né? Primeiro eu vou ler aqui que eu trouxe para vocês e aí eu vou explicar melhor o que está acontecendo. A tendência que a gente tem ao estar nesse estado, né, de edemaciamento das pregas vocais, quarta etapa, quarta fase, né, que você está, por ter começado lá atrás e estar abusando das pregas vocal ali, gente, preciso continuar cantando, você já está com hiperemia, você segue usando a voz e ela fica inchada. A tendência, quando você está com esse edemaciamento, é dar mais ataques bruscos ainda na sua voz, porque você não está usando ela de uma forma legal, entende? Então você está trazendo ela assim, querendo dar mais ataque brusco para conseguir se ouvir melhor, o que você estava acostumado a ouvir não está conseguindo, né, reproduzir agora que ela está nesse estado de inchaço. As suas pregas vocais, elas vão ter uma alteração de tamanho, ou seja, essas bordinhas peroladas e bonitinhas que tem aqui, né, que geralmente aqui ela não tá bonitinha não, mostrei para vocês um exemplo lá atrás, mas que estaria bonitinha ali, ela vai estar maior. Então, eu sempre faço uma analogia para os meus alunos entenderem, né? Porque as pregas vocais, como ela é agora, como ela tá, se ela tá ok, está saudável, né? Olha, que legal, Karen. Feliz assim, eu vi um comentário aqui. Legal. Tô aqui no Zoom mostrando, mas quando ver eu posso trazer para vocês também no Instagram. Eu vou pensar, a gente está fazendo, seria ótimo. Que bom que você está acompanhando aí. Segue, entra no grupo do WhatsApp lá, que com certeza a gente vai ter mais aulinhas como essa também. Bom, pregas vocais ficam maiores, o que significa, né? Ela está inchada, ou seja, o tamanho normal dela já não tá mais normal. Não tá aquela perolinha bonitinha. E uma das coisas até que a gente começa a perceber é que esse aumento de massa, ela fica maiorzona, ela vai tendo um aumento de massa. E tudo que vai ficando um pouco mais, né, vai ficando maior, a rouquidão começa a aparecer aqui no edemaciamento, porque tem algumas falhas acontecendo na prega vocal. Isso é um dodói, assim, começa a você sentir, eu tenho certeza que alguém já sentiu essas características aqui que o edemaciamento da voz, que já passou lá pelas 3 primeiras etapas, tenho certeza que alguém já sentiu, né? O agravamento da voz. E o agravamento da voz, você sente de forma natural, né, como é que eu vou dizer, essa mudança da estrutura da prega vocal pela manhã. Quando você vai acordar, você percebe que a sua voz ela tá um pouco mais grave, né? Agravada, você tá conversa e tá mais assim, falando meio grave. Você tá falando um pouco mais grave, né? Porque a prega vocal está inchada de manhã, é um inchaço natural. É um inchaço de, tô com o corpo todo inchado e a prega vocal também vai estar inchada porque ela faz parte do corpo, certo? Então, mas essa é um agravamento natural, quando você está em excesso. Né? Mau uso da voz, excesso da voz, ressecamento da prega vocal, da voz ali, né? Das pregas vocais. Você passou ali pela hiperemia, ela está super vermelha, irritadíssima, né? Vermelha, irritada, ardendo ou não, a gente tem sempre que analisar isso, né? Dentro de exames que você vai fazer otorrinolaringológico, você começa a perceber no edemaciamento da voz um agravamento. E esse agravamento não é natural. E aí você começa a perceber que a voz, ela começa a ter uma soprosidade mais evidente. Ela tem uma rugosidade, sabe? Tem uma soprosidade assim. É muito característico assim da gente perceber quando tá com esse edemaciamento da voz.
E assim, quando a gente tá com essa, por exemplo, o agravamento da voz, porque ela tá, até pela manhã, quando você tá acordando ali, você percebe que tem uma perda dos harmônicos, principalmente dos harmônicos mais agudos. E os harmônicos, porque a nossa voz, ela tem todos os harmônicos, agudos, médios e graves, né? Quando a gente tá de manhã acordando, para você ter essa noção de que é ter um agravamento da voz, né? Você percebe que esses harmônicos agudos, eles diminuem um pouquinho e aparecem mais, eu vou dizer assim, os harmônicos mais graves. Então você nota isso. Quando você está com inchaço das pregas vocais, que não é natural de acordar de manhã, você vai sentir isso e aí não é muito legal, porque ela está inchada, ela está em um processo, né, de dodói. Eu brinco assim, ela está no processo de dodói. Eu falo com os meus alunos, eu brinco, gente, vai você correr com o pé inchado? Você não vai correr com o pé inchado, então porque você vai continuar cantando com a prega vocal toda, coitada, passou por todos aqueles 3 primeiros processos, ela tá inchada, tá mais agravada, tá querendo dar uma rouquidão ali, a pessoa continua. Eu sei que às vezes precisa, mas o ideal mesmo é prevenir, gente. Prevenir com treinamento. Fazendo um treinamento adequado. E não é qualquer exercício, né? Porque todos esses musculinhos aqui, por exemplo, só esses daqui que vocês estão vendo aqui na prega vocal, esses 2 feixes musculares que vocês estão vendo, essas coisas branquinhas aqui, são feixes musculares, que nem eu falei para vocês. Isso aí já tem exercícios que são específicos, por exemplo, para essa parte, para esses músculos. Imagina então vocês fazendo exercícios, às vezes aleatórios, que nem sabem o que está acontecendo. E num treinamento, quando você tem um treinamento para prevenir essas etapas todas que você está vendo, um treinamento ele vai te explicar para que você está fazendo aquilo ali. Por que você está fazendo esse exercício? Por que você está fazendo esse exercício? Por que você vai fazer esse? Esse é excelente para tal e tal coisa. Então é importante ter isso em mente, né? Que você está simplesmente colocando a sua voz na mão de uma pessoa e tem que ser uma pessoa que entenda do que está falando, que estude, né? E que, enfim, vai te dar um treinamento adequado ali para o que você está precisando e que seja voltado específicos para cada coisinha que tem aqui. Vamos à quinta etapa. Eu vou fazer um dedinho que eu vi o 4 aqui. Quinta etapa, minha gente. Quinta etapa que vai levar à rouquidão da nossa voz. O que será que é? Aí a gente tem a bendita, ou não, né? Eu vou chamar bendita porque sou dessas, mas não é tão bendita assim, fenda. A fenda que muitas pessoas têm, muitas mulheres têm até mesmo fendas que são tidas como fendas fisiológicas, fendas naturais, né? Que a mulher nasce com essa fenda e tudo mais. A fenda, ela não necessariamente, ela não chega a ser uma coisa patológica. Muitos fonoaudiólogos, otorrinos, assim, trazem que a fenda, ela não necessariamente vai ser já uma lesão, pronto, acabou, acabou, acabou. Mas ela tá que é por um triz para se tornar uma lesão. Quando chega nessa fenda, ou seja, na rouquidão, você já está afônico, você não tem voz, aí simplesmente você vai notar que está tendo isso aí, chegou nesse ponto. De novo, não é uma lesão a ponto de, nossa, não tem como reverter isso. Tem como reverter isso, né? Tem sim como reverter. Se você tiver com uma fenda a ponto de fazer uma fonoterapia, que tem ali, como eu falei para vocês, pode ocorrer lesão vocal, rouquidão com soprosidade. A rouquidão mais a soprosidade acontece bastante. Vocês já passaram por isso. Eu já passei por rouquidão, né? Vocês provavelmente já devem ter passado por isso também. Então, já passei por rouquidão, fiquei afônico, a voz fica completamente, não encaixa direitinho, alterações de todas as qualidades vocais. É isso que acontece quando a gente tá. E aqui eu trouxe alguns exemplos de fenda. Essa aqui é uma fenda ampulheta, pode ver que ela tem um formato de ampulheta, era isso que eu queria achar esse nome, né? Aqui nós temos uma outra fenda triangular também. Não vou entrar no mérito de falar sobre as fendas vocais, não, mas entender que todas aquelas etapas que vocês viram, por exemplo, vão chegar até a fenda vocal, que é a nossa quinta etapa, que é o que vai te gerar uma rouquidão, que vai te gerar uma soprosidade na voz. Então, é aí que a gente começa a perceber, deixa eu parar aqui agora só de compartilhar com vocês, gente. Eu quero agora que vocês comentem comigo se está fazendo sentido para vocês, se vocês conseguiram acompanhar até aqui tudo que eu apresentei para vocês. Vou colocar em galeria para ver os rostinhos. Tá fazendo sentido? Deu para acompanhar o que eu tô querendo trazer para vocês? Muito sentido, Ciba, recomendou aqui. Que massa, que bom, porque é pelo menos para você identificar, sabe? Diz assim, cara, nossa, eu passei por tudo isso já. Podem, gente, façam né, um remember aí de quando você ficou rouca ou rouco, né?
Faça um remember. Vocês provavelmente abusaram, teve todo aquele processo de a mucosa ficar ressecada, não rolou muito bem o rolê. Quando vê, aconteceu hiperemia e às vezes a gente nem sabia que era hiperemia, porque um otorrino pode ir lá e identificar, né? Que tá com hiperemia, diagnosticar assim dessa forma. E aí o que pode ser feito, se é uma fonoterapia que precise e tudo mais, se é fazer um treinamento vocal, né? Tudo isso a gente tem também esses processos. A Sol tá trazendo, Fenda foi o meu caso, fonoterapia há 3 meses, já fechou, coisa boa, já quero marcar meu otorrino. Marca sim, que é importante para qualquer... Gente, às vezes a gente pensa assim, eu não sou cantora profissional, sabe? Não sou cantora profissional, então eu não vou procurar otorrino, eu só canto na igreja. Pensem comigo, se vocês saem para correr uma maratona uma vez por semana, e não faz treinamento nenhum, o que vai acontecer com as musculaturas? Uma hora fadiga, e fadiga sem ter um retorno, sabe? E é aí que é o risco, entende? É o risco de você simplesmente, poxa, poderia, né, melhorar, poderia ter ficado ali, ter prevenido. E prevenir, a gente previne fazendo treinamento vocal. A gente previne fazendo um treinamento vocal. E, gente, assim, eu pensei assim, de novo, né? Eu sempre estou trazendo aqui essas aulas que eu acho que é de suma importância para quem realmente quer entender da sua voz, quem quer saber mais sobre isso, né, da sua voz. E quem está aqui agora comigo, eu decidi, deu a louca na Ciba, que eu falei, gente, esse pessoal precisa entender que é possível melhorar. E eu sei que é um desafio pra gente, sabe? É um desafio pra gente entender que é possível. Até não lembro quem é que perguntou se é possível, né, fazer um treinamento e melhorar algumas questões, sim, prevenir, importante, né? Um treinamento vocal que você vai fazer não vai, dependendo do treinamento, obviamente, né? Mas, por exemplo, o STV, que é o super treinamento vocal que eu tenho, ele não reabilita. Não reabilita. Se você está num caso já, cheguei na alquidão, Ciba, vou fazer o treinamento da Ciba. Não, não é o caso. Mas previne. Por que previne? Porque você está treinando. Se você tá legal, a voz tá legal, aí você diz, bom, então pelo menos eu já sei que, né, já vou, estou bem, vou começar a fazer um treinamento antes que acarrete isso, porque eu sei que a minha demanda vocal, eu estou cantando todo final de semana, ou de segunda a sexta que seja, então você vai ter que ter um treinamento bem mais puxado até. Não sei se faz sentido para vocês, é só parar para analisar, gente, percebam. Vamos lá, eu vou colocar a minha demanda vocal, né? A minha demanda vocal, eu cantando, eu vou colocar como se eu fosse, bom, uma vez por semana aí eu vou, né, levantar uma geladeira. Olha as analogias que eu faço, gente. Eu sou a louca das analogias. Quem me conhece já sabe que eu sou a louca das analogias aqui. Eu vou levantar uma geladeira não uma vez por semana. Se você, gente, se você não treina aquelas musculaturas para aguentar aquela carga da geladeira que é gigante no teu corpo, você provavelmente vai fadigar, vai passar por esse processo de fadigar. Sabe? Então é importante sim você prevenir, você treinar para que aquela carga, seja cantando na igreja, seja cantando em lives que você faça, né, em redes sociais, que tem muita live que eu sei que tem muitos cantores que estão entrando em fadiga muito rápido porque não fazem treinamento vocal nenhum, né? Então assim, eu falei assim, gente, o pessoal que vai estar aqui online comigo ao vivo, eu vou fazer de novo para que esse pessoal saiba que é possível cantar. Eu resolvi fazer uma promoção de novo dos meus cursos. Lembra quem estava aqui semana passada? Ó, o Rael tá tentando entrar aqui, coisa mais querida. Não tá conseguindo. Eu fiz uma promoção na semana passada que foi assim, meio doido. Mas eu falei, eu vou fazer para quem tá aqui comigo, né? Para quem veio ao vivo comigo, os meus cursos que eu tenho, que é o STV, o Super Treinamento Vocal, ele vai estar numa promoção excelente. Mas antes de falar sobre essa promoção, eu quero mostrar o depoimento de um aluno muito, muito, muito querido meu, que eu sou assim apaixonada por ele. Se ele estiver aqui, aliás, no Instagram, me dá um olá, que eu sou apaixonada, né? Um queridão. Mostrar, olha o que ele sentiu na voz dele, assim, eu me emociono toda vez que eu vejo, eu choro. Eu não vou chorar aqui agora, prometo pra vocês que eu não vou chorar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui qual o depoimento que ele deu, que foi muito legal. Deixa eu até ver o som aqui. Tá, nós estamos aqui de novo com a nossa etapa número 5. A gente não vai deixar mais isso acontecer. Isso não vai mais acontecer, tá? Vamos prevenir que isso aconteça. Não precisar chegar ao ponto de que precise fazer, mas obviamente, né, a gente sabe que precisa muitas vezes. Confirmem pra mim se vocês estão ouvindo ele no chat, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês. Olha o que o Leito fala, gente. Eu me emociono toda vez que eu vejo. E de uns 4 a 5 meses para cá eu resolvi falar, não, eu vou fazer um curso, nem que seja online,
porque professores presenciais estão muito difíceis, tá bem escasso mesmo, porque esses professores já vêm copiando coisas que vêm Ai, trancou, trancou. do passado, então é a mesma coisa do YouTube. E vim procurando professores e aquela mesmice de sempre, não estava satisfeito. E eu já estava jogando a toalha. Falei assim, vou deixar esse negócio para um lado e vou focar em outras coisas aqui. E um belo dia desde ir rolando aqui a minha timeline do Instagram aqui, eu me deparei com o título, pré-palco. Falei, vamos ver, vamos abrir esse aqui. É um a mais, um a menos. E gostei do conteúdo do que eu vi, e era o curso da CIBA, né, do pré-palco, só do aquecimento, só do pré-palco. E abri, gostei, um preço bem acessível, um preço bem bacana. Falei, vamos fazer esse aqui, mais, um a menos, não vai fazer diferença não. E só que foi aí que veio a surpresa, porque além de ser uma excelente professora, a Cibele, gente, é muito autodidata. A Cibele ela busca os pontos assim que te leva a fazer, a falar assim, gente, é isto aqui. Lógico que não vai ser desenvolvido do dia para a noite, porque voz envolve musculatura, né? E como envolve musculatura, é igual um exercício de academia, com o tempo que você vai vendo resultados. Mas em apenas 2 aulas que eu fiz, eu senti uma grande melhora só com o pré-palco. E peguei um caderno, comecei a tomar nota de tudo, e comecei a voltar as músicas. Eu falei, gente, é isso aqui que eu estava procurando. E já fui aí inteirando com o que eu tinha em mente de exercício. Ela veio meu braço. Lá no finalzinho, vi que a Não CIB veio meu braço. um super Olha o treinamento limbão vocal. aí. Aí eu falei, não, se o pré-palco é bacana, imagina o treinamento. Adquirir também por um preço bem bacana, né? E bem acessível e um material de excelente qualidade. Vocês vão... Gente, o Cleiton, assim, me racha o coração, eu fico assim, coisa mais querida desse mundo. Ele, assim, ó, numa empolgação, ele fez esse curso, né? E ele falou do pré-palco para vocês, que com certeza é uma preparação vocal, o STV, que é o super treinamento vocal, e aí sim ele entra, né, como um curso para sim prevenir tudo isso que eu trouxe hoje para vocês, de não deixar entrar na rouquidão, muito menos você abusar da sua voz, porque a partir do momento que você entender que você tem um contexto vocal, um contexto que demanda você cantar, você precisa de um treinamento. É por isso que eu falei da geladeira. Se você percebe que toda semana, uma vez por semana, você vai precisar levantar peso, você vai precisar cantar, né? Você precisa estar fazendo um treinamento vocal que esteja assim, com objetivos específicos, os exercícios voltados, bem, sem ser aquela coisa simplesmente aleatória, né? Pega esse aqui, aqui. Não, isso pode sim fazer uma salada de fruta na voz de vocês e em qualquer voz. Pode ver, o Cleiton ele trouxe, eu falei, gente, como é que pode, né? Ele trouxe essas questões dele e eu fiquei assim. E fiquei muito feliz porque o resultado aparece e sim, tem tempo de cada corpo, né, para você perceber os resultados assentando e você vendo cada vez mais respostas na sua voz. E essa é uma parte muito, muito boa que eu fico sempre muito emocionada com o Cleiton, assim, trazendo toda a experiência dele. Eu fico sempre muito feliz porque simplesmente, né, gente, é a nossa vida, é o que eu falo, é a sua voz sendo trabalhada ali, a sua voz... né, você precisando colocar, deixa eu só abrir mais uma coisinha aqui, você precisando perceber o quanto a gente precisa se responsabilizar também pelo que a gente está fazendo com a nossa voz. Se você está usando, você precisa ser, sim, autorresponsável do que você está fazendo com a sua voz e perceber como eu posso melhorar. Como é que eu posso melhorar a minha voz? Como é que eu posso, né, tornar cada vez melhor a minha voz e sem necessariamente chegar ao ponto de deixar ela passar por todas aquelas etapas que a gente viu essa noite aqui. Então eu fiz com muito, muito carinho, muito carinho, né? Eu pensei aqui no grupo, principalmente para quem tá aqui ao vivo comigo agora, né? E eu vou apresentar de novo para vocês, vai aparecer Ciba fazendo a apresentação. Resolvi fazer isso, ver se vocês estão vendo aí os nossos cursos, os cursos que eu tenho, o nosso pré-palco. Eu fiz uma promoção que já tá
Nossa, assim, que a Sol já fez o nosso pré-palco, que eu tenho aqui uma, né, uma figura viva, maravilhosa, que já fez o pré-palco, já viu os benefícios que é o pré-palco, o super treinamento vocal, que é o que eu falei para vocês hoje, que eu trouxe, o quão é importante ter um treinamento que vá prevenir qualquer coisa que você vai, né, vai tá treinando, tá precisando cantar, estar com esse treinamento ali, dando toda a base, né, para que você não chegue nesse ponto. Mas aí eu pensei, falei, eu vou manter o combo da semana passada, aquele combo maravilhoso que eu fiz, que é o combo do pré-palco mais o STV, por esse valor aqui que vocês estão vendo, que assim, gente, eu não vou deixar esse valor por muito tempo não, mas que é só para você que está aqui agora comigo, né? Você que está aqui, chegou até o final dessa noite, essa promoção super especial para vocês aqui. Então eu vou pedir pro Dani até liberar aqui pra gente colocar os linkzinhos aqui nas conversas, que eu acho que fica mais fácil. Vamos ver se você consegue aí, Dani. Ó, liberou para nós. Gente, deem uma olhadinha nesses materiais, que vale a pena você olhar. Dê uma olhadinha para você ver cada um deles depois. Se você tiver qualquer dúvida, o próprio STV, a gente tem um grupo no Telegram para tirar dúvidas, mas no próprio grupo, no próprio curso lá na plataforma da Hotmart, a gente percebe lá várias dúvidas que aparecem, podem ser dúvidas também de várias outras pessoas, sabe? Então eu mesma já participei de vários cursos, a Sol sabe, a gente foi até colega de curso já, né? Do nosso mentor maravilhoso. Então sempre tem uma dúvida que às vezes tu fica, "Ah, caramba, excelente, eu também estava com essa dúvida", vai lá e tira também na plataforma. Então, quero que vocês agora abram o microfone para mim aí e me falem se faz sentido para vocês aí, se vocês, né, o que que vocês sentiram com a aula de hoje, como é que tá reverberando tudo isso que vocês viram hoje aqui, me contem. Tô curiosa, quero ouvir vocês. Escrevam ou falem alguma coisa. Ó, Sol, pegou a palavra maravilhosa. Oi, oi, tá me ouvindo? Então, e lembra quando teve a formatura daquele nosso que a gente fazia junto? Pois é, eu estava com a fenda. Lembra que foi um fiasco a minha apresentação? Então, e eu não sei como que eu cheguei na situação da fenda. Acredito que foi falta de treinamento, como você disse, e daí eu fui intensificando e 3 corais, 2 conjuntos, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite. Não vai ter goela que aguente, né? E daí abriu a fenda, eu fui no otorrino, fez uma fenda lá, uma coisa. Aquele ali, a minha voz já é uma voz grave, normalmente. Pela manhã eu era o traveco perfeito. Então, é isso. E uma coisa bacana daí, quando eu fui melhorando, eu, eu fiz o teu pré-palco, que não tinha lá no nosso treinamento anterior, e achei super bacana. E faço o pré-palco praticamente todos os dias, antes de cantar, organizadinho e tal, porque faz a diferença, prepara o corpo, prepara a alimentação, tudo isso. E tenho feito isso daí que você falou, a nebulização, claro, com a fono, tenho feito agora que estou em férias 3 vezes por semana, mas senão eu fazia todos os dias. E estamos todos em férias, né, de tudo. E eu aconselho demais, demais todo mundo que está aqui a fazer, porque faz toda a diferença. Essa minha voz rouquinha, assim, ela já é rouquinha, assim, mas quando sai o agudo vai. E tanto que no início da fono,
Isso daí para quem tem voz grave, especialmente, ela me proibiu de eu cantar nos graves. Então, a minha nota mínima era o sol. Ah, ah, lá para cima. E daí o que aconteceu foi que nos graves a fenda fazia, sei lá, ela se juntava uns pedaços não. E da nota sol para cima, né, que lá na otorrino ela conseguiu verificar isso, a fenda, porque com a esticada, a fenda fechava, não era uma coisa gravíssima, era uma coisa que foi possível de ser corrigida. Então, eu ainda estou em tratamento, mas já estou tranquila, estou cantando, está tudo bem. É isso, agora vamos lá, quero ouvi-los. Maravilhosa essa Sol, maravilhosa. Gente, quem quiser pegar a palavra para falar, trazer alguma experiência sua, se já passou por essas etapas que a gente viu, podem ficar à vontade, trazer aqui pra gente, que é importante, trocar ideias, né, conhecimentos também é bem legal a gente ter essas trocas e perceber que não é só comigo, não foi só comigo que aconteceu, com várias pessoas acontece isso, gente, né, porque principalmente se você tá no meio, na hora que você vai cantar, se você se coloca, importante a autorresponsabilidade, se você se coloca na situação de cantar todo final de semana, de novo, seja lá qual for o contexto que você está se colocando, você precisa pensar, bom, estou me colocando no jogo. Se você se coloca no jogo, você precisa sim ter uma base, um treinamento, né? Então, comentem aqui, falem aí com a gente, abre o microfone, fiquem super à vontade, a gente está em um lugar, né, um ambiente nosso aqui para conversar um pouquinho. Já passaram por essas etapas? Me contem aí. Eu já vi que tem algumas pessoas que já. Vou passar a palavra, hein? Não briguem, tá? Não briguem, não empurrem. Ai! Ficava com vergonha também pra caramba quando tava em aula, gente. Ai, eu não falava assim, porque eu ficava, gente, não vou falar não. Ai, como se fosse lá, vai ter uma coisa errada. Não, tem nada errado não, gente. Mas eu fico muito feliz. Danilo pegou a palavra? Vou passar a palavra. Fala, Dani. Pegou, tirou, passou, acho que não. Foi sem querer? Acho que foi sem querer. Eu tô de olho em vocês, hein? Nath está perguntando aqui como é que faz para ter aulas particulares. Você pode entrar em contato comigo. Desculpa, meu amor, mandou no direct privado aqui pra mim. Ô, Nath, desculpa, falei aqui pra todo mundo, né? Ela perguntando. Mas pode entrar em contato pelo WhatsApp no particular comigo, tá, meu bem? Que lá minha equipe vai te dar um retorno ou eu mesma, dependendo da situação. Olha, a Danila apertou sem querer. Ai, eu acho super engraçado essas dinâmicas de Zoom. Gente, então assim, fico muito feliz, muito feliz que vocês tenham entendido tudo que eu trouxe pra vocês hoje, né? O pessoal também que acompanhou aqui do Instagram, uma baita live, sabe? Não vai ficar salva. Vou deixar, né, correr aqui, deixar só essa aqui que eu fiz pra vocês agora. Fico muito feliz que tenha feito sentido. Se você sentir, reverberou aí em você de fazer o treinamento vocal, o super treinamento vocal que eu trouxe pra vocês hoje, né? Tá aqui, os linkzinhos ficaram um pouco mais aqui pra cima. Dani, se tu puder liberar de novo pra gente aí, se você sentir de fazer os treinamentos, a gente vai ter um acompanhamento lá, tanto no Telegram, você pode tirar suas dúvidas, mas também pode também, né, ao mesmo tempo tirar dúvida lá na Hotmart. Siba, posso entrar em contato com você? Pode também entrar em contato comigo, não tem problema, né? Eu posso não responder na hora ali, mas sempre dou um jeitinho de responder o pessoal, sabe que a demanda fica grande, mas a gente sempre dá um jeitinho. Então, se você sentiu de fazer, venha, porque é muito importante. O que a gente tá falando é de sim, né, musculaturas que eu já ouvi uma profissional um dia falar que não é exagero dizer que as nossas pregas vocais, elas se forem utilizadas de uma forma inadequada, o que vamos considerar, lembra do abuso vocal, né?
e o mau uso vocal, se a gente fizer isso, ela tem tempo contado, gente. Não é uma coisa simplesmente assim, amanhã tá boa. Gente, você tá torcendo o pé todo final de semana. Eu brinco, eu faço essa analogia que eu sei que é meio dura, né? Mas você tá torcendo o pé todo final de semana. Você tá chegando a um estado de edemaciamento ou de hiperemia que seja, todo final de semana. Imagina isso a longo prazo, né? Ou ao médio prazo que você vai fazer. E isso é muito importante observar. Então, sentiu no coração, vem falar comigo, quer tirar suas dúvidas, não fique, né, sem vir falar comigo, qualquer coisa do tipo, falar com a minha equipe também. Pode mandar mensagem que a gente sempre vai dar um retorno para vocês. Eu fico muito, 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 muito feliz que vocês tenham comparecido aqui para ver essa aula, que foi feita com muito carinho, com muito amor, com muito respeito pelo campo de conhecimento da música que eu tenho também, do canto, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. E não saiam do nosso grupo, que vão ter mais aulas como essa que eu tô programando para vocês também, que eu tô, né? Só pelas próximas aulas pra gente fazer também, de vários temas que eu vou trazer. Isso vai ser muito, muito, muito especial pra gente. Deixa eu só colocar aqui. Não, é aqui. Pronto. E se alguém não quer pegar a palavra agora, então eu vou finalizando a nossa aula aqui hoje. Mandar um beijo para vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. A gente está em quinta-feira hoje, né? Mas vai que sexta-feira já é um final de semana. Um excelente ano novo para todos e todas que estão aqui agora. Que seja muito, muito abundante, cheio de saúde, de amor, de canto saudável. Que seja de canto saudável, que seja de muito, né? Muita dedicação que a gente sabe que precisa ter aí para poder cada vez mais cantar, que seja a longo prazo esse canto, que a gente não precisa se preocupar, né? Que a gente previna, não precisa, né, estar chegando lá no finalzinho para ter que estar fazendo alguma coisa. Acontece, mas tem como prevenir, a gente dá um jeitinho. Tá, minha gente? Feliz ano novo pra gente, um beijo enorme vocês aí, uma boa noite, bom descanso para todos e todas. Qualquer coisa, me chamem, de verdade, tá bom? Chamem lá no WhatsApp, que de uma forma ou outra eu vou atender. Você que esteve aqui no Instagram também, né? Que o pessoal tá aqui, que legal. O Rael falou aqui, mandou, obrigado pela aula, feliz ano novo para todos. Isso aí, minha gente. Um beijo, bom descanso para todos aí. Aqui, tudo bem.